Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao YouTube da Brasel. A gente tem aqui assuntos maravilhosos para tratar nesta semana. Estamos vivendo uma semana de muito conteúdo, né, presidente? Muito conteúdo, muita riqueza, muito assunto bacana. E para tratar de um desses assuntos que foi tratado no nosso maravilhoso Café de Negócios dessa semana, quebramos recorde. Foi muita gente, foi maravilhoso, ótimo, né? Recebemos a procuradora do Ministério do Trabalho aqui no Paraná, Cristiane Sbalqueiro. Muito obrigado pela tua presença. Ela trouxe um assunto muito bacana, que geralmente é importante, que é um assunto que não é discutido com a magnitude que foi tratado no café. A gente teve a oportunidade de ter mais uma aula, né, a respeito de um assunto importante, que é sobre o protocolo Não é Não, que os estabelecimentos têm que saber como agir em caso de um assédio com pessoas do sexo feminino, né? Ou a gente tem que proteger, né? Saber como proteger, como agir num momento que pode, de repente, ser estranho, né? A gente não está acostumado com alguns acontecimentos que podem ocorrer no teu estabelecimento, mas a gente tem a obrigação de saber o que fazer, né? Inclusive porque é obrigação nossa ter esse conhecimento e qual atitude a gente faz para que a vítima se sinta confortável e para que a gente não deixe a pessoa responsável pelo assédio sair do local, né? Qual é o procedimento que eu faço? Como eu chamo um policial? Tá? Como é que a gente protege essa vítima? Deixar ela confortável, né? Não deixar ela constrangida. Então, tem uma série de atitudes que os nossos colaboradores, gerentes, precisam saber para que a gente faça a coisa correta e realmente põe em prática toda uma legislação nova, né? Não é nova, né? Mas assim, que está hoje sendo bastante discutida e é muito importante. Perfeito, Cristiane. Eu quis deixar o presidente falar para nós termos a certeza que ele entendeu o teu recado ontem. Maravilhoso, né? Eu acho que ele tirou nota 10, hein? O palco é todo teu. Agora nos conte um pouquinho de onde surgiu essa ideia. Então, o Brasil, ele é signatário de convenções internacionais e já a Convenção da ONU para os Direitos das Mulheres diz que os Estados-membros, ou seja, os membros da ONU, devem adotar sem demora medidas para promover uma cultura de combate, de enfrentamento, de intolerância com a violência contra a mulher. Bacana. Só que, meus amigos, vocês sabem de quando é essa convenção? É do final da década de 70. Então, embora o Brasil tenha ratificado, embora o Brasil esteja melhorando em relação à compreensão da igualdade dos gêneros na nossa sociedade, vocês vejam... E é recente também, né? É recente. Essa compreensão é recente, inclusive em termos salariais, né? Bem, eu queria começar pela Constituição. Foi a Constituição de 88 que acabou com aquele critério de chefia da sociedade conjugal. Então, desde 88 já está escrito lá na Constituição que homens e mulheres são iguais perante a lei. E também está escrito lá no outro artigo que a sociedade conjugal é chefiada por ambos os participantes dessa sociedade. Então, não tem... Sabiam que antigamente era muito engraçado, a lei dizia que se tivesse um conflito, né, da gestão da família, em tese... Comprar um carro azul amarelo. Em tese, o casal poderia levar a um juiz essa discordância. Mas prevalecia a decisão do homem. Né? Então, agora isso não existe mais. E também, se tiver discordância, não dá mais para levar ao juiz. Tem que ser resolvido Por isso que lá de em comum... casa eu perco sempre. Tem que ser resolvido de comum acordo. Mas então, isso apenas para ilustrar, né, que a gente tem agora um cenário de igualdade. Que nos foi... Justíssimo. Que foi conquistado e que agora integra o imaginário das pessoas. Só porque uma coisa é estar escrito lá na Constituição. Outra coisa é a gente mudar costumes que estão arraigados. Né? Cultura que veio trazida de tempos atrás. E de séculos, né? De séculos, né? E que designava a mulher para um ambiente privado. O que é o ambiente privado? É o ambiente da família. Até que tinha uma certa divisão, né? A mulher é a rainha do lar, é ela que manda no lar, e o homem é o rei do universo, do público. Né? Sim. Isso acabou. Hoje os dois têm direito de livremente transitarem em ambos esses espaços, mas, né, como mencionei, uma coisa é o que diz a lei, outra coisa é a cultura do nosso povo. E o que acontece?
os direitos da mulher estão sendo cada vez progressivamente apoiados pelo ordenamento jurídico. Porém, a sociedade não vai atrás. E o que acontece, infelizmente, é que apesar desses avanços, a gente está tendo uma epidemia de violência contra a mulher. Sim, assustador. E está cada vez ficando mais brutal. Coisas que antes a gente não via acontecer, estão acontecendo. Estou falando de feminicídios, gente que queima mulher, enfim, coisas que eu não quero nem lembrar. Revoltante, né? a notícia dessa semana. Né? Cada notícia, essas coisas vão aparecendo e vão deixando a gente estupefato. E aí, o que o Brasil vai fazer em relação a isso? Tem surgido, gente, diuturnamente leis melhorando a proteção à mulher. Mas não adianta ficar só na lei. Tem que ir para a cultura. E por isso, a lei do protocolo não é não, que, de novo, é uma lei. Mas é uma lei que traz obrigações concretas que mudam um paradigma. Né? Antes era assim, o paradigma era em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aí, digamos que você estivesse num bar, né, olhando lá o movimento, digamos assim, você é um garçom e está vendo um casal. Você não sabe se ele é marido e mulher, se eles são namorados, se eles não se conhecem, mas você vê que eles começam a brigar. O que era a regra cultural anterior? Era, deixa eles aí. Deixa que se resolva. Não, é eles que se resolvam, não vou me meter. Então, essa lei propõe, e não é uma lei que ela tirou da cachola dela, não, ela está ancorada nos melhores fundamentos de direitos humanos, desde essa convenção que eu citei, que é lá de 1979, até toda uma evolução de pensamento que diz que mulheres são seres humanos e elas têm direito à dignidade da mesma forma que os homens. Se você parte desse pressuposto, se torna inadmissível a violência contra a mulher. E quando você está nesse pressuposto, tem que fazer alguma coisa. Embora não seja com a gente, às vezes você está presenciando uma situação de violência, quando a gente fica quieto, a gente valida essa permanência. E esse é o espírito da lei. A lei diz assim, eu não valido mais, na minha residência, no meu estabelecimento, não. Então, basicamente, o dono, né, ou a dona do estabelecimento precisa pensar isso. Agora, eu tenho que deixar bem claro para os meus clientes que este estabelecimento não tolera violência contra a mulher. Deixa de ser um dever moral e passa a ser um dever jurídico. Jurídico objetivo. Combater. Né? Então, e como é que ele faz isso? Tem que ter alguns cuidados, porque se você vê uma briga, de repente, não é para a pessoa que trabalha no bar virar herói. Tomar poder e sair de polícia. Lá e prender a pessoa. Não é isso que é para fazer. Como é que você faz para conter algo? Né? Primeiro você manifesta formalmente, você deixa um cartaz na tua entrada e nos banheiros, avisando que ali há limites e que vocês tomarão providências se alguma coisa acontecer. Segundo, você treina o seu pessoal sobre como fazer essas providências, porque digamos que você vê uma situação, violência está escalando. Não é pra você ir lá separar, mas também você vai ficar esperando a polícia chegar? Às vezes não dá. Às vezes não, tem que fazer a proteção. Então, às vezes, precisa fazer a proteção. Então, agir, são várias as situações que podem ocorrer. E às vezes são pequenas atitudes que podem mudar o destino do que ia acontecer, né? E sabe, se você for treinado antes, você tem muito mais chances de intervir da maneira adequada e suficiente do que se você não tiver um treinamento. Por isso a lei diz que tem que ter treinamento. Tem que ser no mínimo anual e todos precisam treinar. Mas um precisa responder. Então, a pessoa que gerencia o bar, é adequado que quem gerencia o bar também responda. Sim. Né? Sim. O que não significa que só ele deve atuar. Ou ela deve atuar. Então, tem que ter alguém que responda, tem que ter treinamento para todo mundo e tem que ter a manifestação pública de não já para aprovação intimidar da violência. na entrada mesmo, dizendo assim, estamos cuidando. Enfim, é isso que a lei diz. Bacana. Tem bastante casos, né, vejo em Curitiba, São Paulo, de bares que adotam lá um quadro no banheiro feminino, por exemplo, um quadrinho lá dizendo assim, se você se sentir ameaçado de alguma forma, peça pelo drink e tal, que seria um código entre eles já para avisar o atendimento, dizendo, olha, eu tô com um problema aqui. Inclusive telefones, né? Quer dizer, eu já participei de alguns pontos importantes desse assunto, em que pedem para que se deixe o telefone do gerente, né, para que você, em caso de pré-violência, de risco, ou até o toalete, né? Vai até o toalete, tem um telefone para que a pessoa possa avisar a gerência, para que possa ser tomadas as devidas atitudes, né? Porque realmente pode acontecer, e como tu falaste, né, tem casos de
de violência contra a mulher são muitos. Sim. E às vezes são violências não visíveis. Uma pequena né? atitude da gente, uma pequena atitude pode fazer diferença, como tu falaste. Sim. Inclusive, o município de Curitiba, até mesmo antes da lei do protocolo não, ela já tinha uma lei análoga que obrigava também estabelecimentos a colocar cartazes. Sim. O problema, gente, é que a gente precisa fazer publicidade continuada, porque senão a lei acaba ficando no esquecimento. A lei que não pegou, né? A famosa lei que não pegou. E por isso eu vejo o grande papel da Abracel como, primeiro, para auxiliar os estabelecimentos, né, que às vezes tem dúvidas sobre como aplicar a lei, e também para ajudar na divulgação da existência dessa lei e da importância dessa lei para o Brasil. Porque eu quero convidar minhas amigas estrangeiras para vir no Brasil e dizer assim, não, aqui no Brasil, ó, nós somos um país legal, nós somos um país que respeita, as mulheres são livres aqui, você pode ficar tranquila de caminhar pelo Brasil que não vai haver nenhum problema, né, pelo fato de você ser mulher. Será que a gente pode dizer isso? Estamos lutando para, mas assim, eu acho que aí essa questão é muito assim, quem pode fazer algo tem que fazer, é uma obrigação. E quem tá vendo esse movimento, né, das liberdades todas que a mulher vem conquistando e tudo mais, eu acho que tem que achar um jeito de participar, né? Essa questão. Eu acho muito a questão igualitária de salário feminino, a gente vê os hospitais, as entidades que recebem dinheiro público e vão lá e publicam todo mês, né, dizendo, olha só, aqui a gente pratica a equidade salarial. Eu acho que a questão da violência, da segurança, ela tem que... Chega no restaurante, eu acho que a receptividade de todo mundo ficou encantado ontem, né, no café, com o assunto, mas eu acho que ela tem que tomar a sociedade mesmo, né? As igrejas, as escolas, as crianças, os meninos na escola. E é um trabalho gigante daqui para frente. Esse é um trabalho de conscientização, né? Assim como ocorreu quando nós sempre tínhamos lá, menores não podem beber. Então, como é que você faz? Placas, proibido bebida para menores, tá? Então, veja, se eu entreguei bebida para alguém que eu não sabia que era menor, se tiver desconfiança, identidade. Então, as pessoas, se eu pedir a identidade de uma pessoa para poder servir a bebida, ela sabe que isso é um protocolo. Né? Sim. Só que aqui aí você não tem um risco direto, né? Tá? Então, a conscientização da proteção da mulher é muito importante e justamente isso. A Brasel tem a possibilidade de fazer a divulgação para todos os estados brasileiros. Sim. Então, nós temos mais de 30 mil associados no Brasil, temos mais de 2 mil associados no Paraná. Então, quando se a gente tiver esse material disponibilizado pelo Ministério Público do Trabalho, toda a imprensa falando sobre isso, e tivermos esse material, a gente pode fazer essa divulgação para todos os estados simultaneamente, porque a Brasel tem essa verticalidade, tem essa capilaridade que permite a gente fazer todas as ações simultâneas no país inteiro. E como isso a gente fala de país, né, de conscientização do país, né, seria uma forma de a gente poder trabalhar com esse material e com esse maravilhoso curso que tu falaste também. Uma coisa muito bonita que eu aprendi no café com empresários, né, que eu tive a felicidade de poder participar, foi, inclusive foi acho que a palestrante daquele projeto Viaja Paraná, ela falou que as pessoas que vêm, que conhecem, que fazem turismo no nosso estado, Patrícia Gusso, né? Elas acabam, porque tem a coisa do visual, né, que as paisagens colaboram, eu acho que tem a coisa da organização, que nós somos um estado organizado, mas tem a coisa do sensorial, e é no sensorial que os restaurantes, os bares, eles entram com uma pegada que às vezes podem ganhar o turista sem ele saber como é que foi que ele foi atingido. Né? E parte do sensorial é você sentir-se num ambiente acolhedor em todos os sentidos. Por isso, para mim, foi uma descoberta. Assim, porque eu pensava assim, gente, eu sou da lei, né? Puxa, eu vou falar sobre lei, o pessoal vai achar que é super chato. Mas, de repente, eu entendi que tudo faz parte de um único quadro, no qual a sensação gastronômica que você tem, quando você está num estabelecimento no qual você é acolhido, no qual as pessoas pensam em te servir bem, ela vai se somar com a sensação de confiança e tranquilidade, de saber que aquele lugar respeita você como mulher e é seguro. E que se alguma coisa acontecer, porque a gente não está livre, eu posso contar com aquele estabelecimento como parceiro para uma solução. Exatamente. Então, é nessa perspectiva que eu venho incentivando as empresas a cumprir a lei. Mesmo porque o Ministério Público do Trabalho
planeja começar investigações. A gente tem o poder de instaurar inquéritos civis públicos. Sim. Né? E buscar por meio desses inquéritos a adequação de conduta, que pode vir por exemplo, se você está investigando uma empresa, a gente pergunta, você está cumprindo o protocolo? Ela diz, estou, então prove. Daí ela prova e a gente arquiva o inquérito. É o número 1. Ou a alternativa 2, você está cumprindo o protocolo? Não, mas eu quero cumprir. Ah, você quer cumprir? TAC. Então vamos organizar, vamos fazer um TAC, vamos fixar prazos para que você cumpra essa obrigação. Sim. Ok. Terceira possibilidade, está cumprindo? Ah, não tô nem aí, meu estabelecimento não quer saber disso aí. Aí é um dano. Aí nós vamos ter que entrar para a ação civil pública. Então, mas eu acho que isso, gente, não é necessário. Porque o ganho de você estar participando dessa solução é muito maior do que você impor uma obrigação legal para alguém que não compreende a importância dela. Até porque a gente tem, pelo menos falando na questão dos restaurantes e bares, a gente tem aí uma grande parte dos bares e restaurantes que são geridos por mulheres, são de propriedades de mulheres. São, equipes inteiras de mulheres atendendo, né? Então, eu acho que por isso a receptividade tão grande ontem no café, no assunto, né? E são assuntos assim que vai fazer diferença, de você ser um diferencial, a experiência do turista, de entrar num estabelecimento e poder ver que esse estabelecimento está preparado para proteção, dá essa sensação de segurança. Essa sensação de segurança também é uma experiência. Tá? Então não é só experiência gastronômica, é experiência de estar com segurança, de ter, saber que tem apoio. E isso é importante. E é bom assim que, claro que a gente quer que isso ocorra no Brasil inteiro, né? Mas se o Paraná adotar isso o mais rápido possível, mais uma vez a gente vira modelo. E eu acho que essa adesão foi unânime ontem, né? Todo mundo. Você falou que batemos recorde, né? Batemos recorde ontem de participação. Gente, eu queria incluir, né, que essa proteção ela é extensível à mulher trabalhadora. A garçonete, a gestora, a hostess, a limpadora, toda pessoa que tiver, toda mulher que estiver engajada, a cozinheira que estiver no estabelecimento. Muitas vezes, as pesquisas indicam que 80% das mulheres trabalhadoras já sofreram assédio nos estabelecimentos. Muitas vezes assédio provocado por clientes que acham que porque estão pagando uma bebida... E essas placas nos estabelecimentos, dizendo do trabalho que o estabelecimento tem sobre a proteção, tá? Com certeza vai alertar esse tipo de pessoa de que ali não é ambiente para se pensar nisso. Né? E assim já evita qualquer tipo de assédio. Perfeito. Nesse sentido de só porque achar que a menina é mais bonitinha ou está trabalhando, é jovem, acha que pode, de repente, querer se aproveitar. Às vezes questão de privilégio social, né? Isso é um problema. Isso é bem provável que ocorra em alguns lugares, né? E a gente consegue, mostrando que a gente está procurando acertar o protocolo, não é não? Né? As pessoas já vão saber que alguma ação do estabelecimento está sendo feita no sentido de proteção, tanto dos clientes como das nossas próprias colaboradoras. Perfeito. Para fechar, eu vou te fazer um pedido. Olha para a câmera aí do público e faz um convite, então, para que todo mundo, que o comerciante como um todo, se engaje nessa luta, que é uma luta que todo mundo ganha. Meus amigos, eu queria convidá-los especialmente para participarem do mini curso de formação sobre o protocolo Não é Não, que vai acontecer no dia 8 de junho no Ministério Público do Trabalho, das 13 horas até as 18 horas. É uma iniciativa interinstitucional e nesse minicurso, dirigido a gestores, será oportunizado tirar todas as dúvidas sobre, inclusive, o papel das instituições. Porque no minicurso nós vamos ter o MPT, nós vamos ter o Ministério Público do Estado do Paraná, vamos ter a Delegacia da Mulher, vamos ter a Polícia Militar do Estado do Paraná, vamos ter a Secretaria Municipal e Estadual dos Direitos das Mulheres. Então, todas as dúvidas poderão ser tiradas ali nesse curso. O link para inscrição a Abracel já tem e pode facilitar para vocês. E o curso é de graça. Então, aproveitem essa oportunidade de interagir e participem. Você pode repetir a data e horário para o pessoal... Dia 8 de junho, é uma segunda-feira, das 13, da 1 da tarde até as 18.